Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Como eu falei lá no domingo passado, esse vídeo aqui também foi gravado há mais de um mês, pois como eu sabia que eu iria viajar, então eu já deixei esse aqui também pronto e engatilhado. Por isso ele é um pouco mais curto do que o normal, já que quando eu fui preparar esse TT, eu tive que preparar junto com outros TTs da semana. Então vocês já imaginam como o tempo ficou apertado e como é que foi minha correria. Mas mesmo assim, nós já tínhamos feito vídeos mais curtos por aqui e muita gente gostou. Como eu já disse aqui no canal antes, nem todo tema é suficiente para fazer um vídeo longo de 20 ou 30 minutos, mas não é por isso que nós vamos deixar de falar coisas que levam menos tempo para serem explicadas. Então não se preocupem, pois ainda teremos aqui vídeos longos e vídeos curtos. A dúvida de hoje então é: o navio que levou os Portadores do Anel foi o último a zarpar da Terra-média para as Terras Imortais? Em primeiro lugar, podemos ter certeza de um fato. Os Portos Cinzentos, onde morava Círdan, na região de Lindon, apesar de ser o principal lugar de onde os Elfos deixavam a Terra-média para irem para as Terras Imortais, não era o único ponto de onde os navios élficos partiam para o oeste. Temos, por exemplo, o porto de Ethelond, que ficava ao sul de Gondor, próximo a Dol Amroth. Para mais informações, vejam lá o TT número 44, que é sobre Dol Amroth e essa região adjacente. Sabemos que Círdan, o Armador, tinha falado que permaneceria nos Portos Cinzentos até a partida do último navio. Mas afinal de contas, que navio seria esse? Vamos ver o que está dito lá no Silmarillion. Ora, todos esses feitos foram realizados em grande parte graças aos conselhos e à vigilância de Mithrandir, e nos dias finais revelou-se que ele era um senhor digno de enorme reverência, e trajado de branco entrou em combate. Mas somente quando chegou sua hora de partir, foi que se soube que ele por muito tempo havia sido o guardião do Anel Vermelho do Fogo. A princípio, esse anel fora confiado a Círdan, Senhor dos Portos, que o havia transmitido a Mithrandir, pois sabia de onde ele viera e para onde afinal retornaria. Toma agora este anel, disse ele, pois tuas aflições e cuidados serão grandes, mas em tudo ele te dará apoio e te defenderá do cansaço. Pois este é o Anel do Fogo, e com ele talvez tu consigas reativar nos corações a bravura de outrora no mundo que está esfriando. Quanto a mim, meu coração está no mar, e vou permanecer junto às costas cinzentas, protegendo os portos até a partida da última embarcação. Então esperarei por ti. Branca era Anal. Muito demorou sua construção e por muito tempo ela aguardou o final do qual Círdan falara. Porém, quando todos esses fatos aconteceram e o herdeiro de Isildur havia assumido o comando dos homens, tendo sido passado para ele o domínio do Oeste, também ficou claro que o poder dos Três Anéis havia terminado, e para os primogênitos o mundo se tornara velho e cinzento. Nessa época, os últimos Noldor zarparam dos portos e deixaram a Terra-média para sempre. E depois de todos, os Guardiões dos Três Anéis chegaram ao mar, e o mestre Elrond embarcou ali, na nau preparada por Círdan. No crepúsculo de outono, ela partiu de Mithlond, até que os mares do mundo curvo foram se afastando abaixo dela e os ventos do céu arredondado não mais a perturbaram. E sustentada no alto, acima das névoas do mundo, passou para o Antigo Oeste, e chegou o fim para os Eldar de prosa e verso. Destacando um pequeno trecho, Círdan diz que: quanto a mim, meu coração está no mar, e vou permanecer junto às costas cinzentas, protegendo os portos até a partida da última embarcação. Então esperarei por ti. Branca era Anal. Muito demorou sua construção e por muito tempo ela aguardou o final do qual Círdan falara. Depois, quando Gandalf, Galadriel e Elrond chegam, é dito: e depois de todos, os Guardiões dos Três Anéis chegaram ao mar, e o mestre Elrond embarcou ali, na nau preparada por Círdan. Percebemos assim que Círdan prometera ficar nos Portos Cinzentos até que dali partisse a última embarcação feita nas Costas Cinzentas, a qual levaria Gandalf de volta a Valinor. Ou seja,
Aparentemente, este deve ter sido o último navio a partir de Mithlond, os Portos Cinzentos, não necessariamente sendo o último navio élfico a partir da Terra-média como um todo. De acordo com o Conto dos Anos, em 29 de setembro de 1421 da Terceira Era, partiu o navio branco levando Círdan, Gandalf, Galadriel, Elrond, Frodo e Bilbo. No entanto, nós temos conhecimento de outro navio que partiu bem depois em direção às Terras Imortais. Foi a embarcação de Legolas e Gimli, que não saiu dos Portos Cinzentos, e sim de Gondor. Então Legolas construiu um navio cinzento em Ithilien, desceu navegando pelo Anduin e depois através do mar. Com ele, conta-se, foi Gimli, o Anão, e quando aquele navio desapareceu, terminou a Sociedade do Anel na Terra-média. É possível constatar que a partida de Legolas e Gimli foi posterior ao último navio de Círdan, até porque foi com essa viagem que terminou a Sociedade do Anel na Terra-média. E este registro marca no Conto dos Anos o ano de 1541 da Terceira Era, o mesmo ano do passamento do rei Elessar. Então, analisando-se as passagens e datas mencionadas, conclui-se que Círdan se referiu ao último navio feito por ele nos Portos Cinzentos, o qual carregou os portadores dos Três Anéis, juntamente com Bilbo, Frodo e Círdan, não tendo sido, portanto, o último navio élfico a zarpar da Terra-média, pois nós sabemos que o navio de Legolas e Gimli partiu 120 anos depois pelo sul, via Rio Anduin. Pode ter havido outros que partiram ainda depois disso. Há pessoas que argumentam, para provar que o navio de Círdan não foi o último, que Celeborn teria partido entre a data que Galadriel foi embora com Círdan e a data que Arwen foi para Lothlórien depois da morte do rei Elessar. Porém, esse raciocínio tem um pequeno equívoco. É que ele se baseia num pequeno trecho do apêndice de O Senhor dos Anéis na história de Aragorn e Arwen, que fala o seguinte: Mas quando Arwen saiu da casa, a luz de seus olhos se apagara, e seu povo teve a impressão de que ela se tornara fria e cinzenta como o cair de uma noite de inverno, que chega sem uma estrela. Então ela disse adeus a Eldarion e às filhas, e a todos aqueles a quem amava. Partiu da cidade de Minas Tirith e passou para a terra de Lórien, e viveu lá sozinha, sob as árvores que iam murchando, até que o inverno chegou. Galadriel tinha se ido, Celeborn também, e a terra estava em silêncio. Ele fala então que Celeborn já tinha ido embora. Porém, aí não diz que ele tinha ido embora da Terra-média para Valinor, e sim que ele já tinha ido embora de Lothlórien. Como sabemos, depois que Galadriel foi para o oeste, Celeborn foi primeiro para Valfenda e lá ficou um tempo com os filhos de Elrond, e não é dito quando exatamente ele teria ido para as Terras Imortais. Está registrado no Conto dos Anos, tempos depois da Guerra do Anel, que Thranduil tomou toda a região norte até as montanhas que nascem na floresta como seu reino. Celeborn tomou toda a floresta do sul abaixo dos estreitos, dando-lhe o nome de Lórien Oriental. Toda a ampla floresta intermediária foi doada aos Beornings e aos Homens da Floresta. Mas após a passagem de Galadriel, dentro de alguns anos, Celeborn ficou cansado de seu reino e foi para Imladris morar com os filhos de Elrond. Agora, mais à frente nos apêndices, há uma outra informação importante. Foi provavelmente em Grandes Ismios que o Conto dos Anos foi organizado, com a ajuda do material coletado por Meriadoc. Embora as datas fornecidas sejam frequentemente conjecturais, principalmente para a Segunda Era, elas merecem atenção. É provável que Meriadoc tenha obtido ajuda e informações em Valfenda, lugar que visitou mais de uma vez. Ali, embora Elrond tivesse partido, seus filhos permaneceram durante muito tempo, juntamente com alguns elementos do povo dos Altos Elfos. Afirma-se que Celeborn tinha ido morar lá depois da partida de Galadriel, mas não há registros do dia em que ele finalmente se dirigiu aos Portos Cinzentos, e com ele partiu a última memória viva dos dias antigos da Terra-média. Então olha só o que acabou de ser revelado. Se Celeborn foi mesmo para Valinor, e o registro aqui dá a entender que é quase certo que ele tenha ido mesmo, ele foi realmente pelos Portos Cinzentos. Então mesmo aquele último navio feito por Círdan não foi a última embarcação que zarpou de Mithlond. Então quando Círdan fala que vai
permanecer junto às Costas Cinzentas, protegendo os portos até a partida da última embarcação. Será que há aí uma inconsistência, já que houve outras embarcações partindo da Terra-média em outros portos, ou mesmo dos próprios portos cinzentos? Ou será que ele quis dizer alguma outra coisa? A melhor interpretação, talvez, seja a de que ele ficaria nos portos e partiria com a última embarcação feita especificamente por ele lá nos portos cinzentos, já que ele talvez fosse o último grande construtor de navios élficos da Terra-média. Há uma outra menção honrosa, se é que podemos falar assim, que é a respeito de Sam Gamgee. Lá no Conto dos Anos está registrado: 1482 – Morte da Senhora Rosa, mulher de Mestre Samwise, no dia do meio do ano. Em 22 de setembro, Mestre Samwise parte de Bolsão, vai para as Colinas das Torres e é visto pela última vez por Elanor, a quem dá o livro vermelho, que posteriormente foi guardado pelos Lindofilhos. Entre eles, mantém-se a crença que se iniciou com Elanor, segundo a qual Samwise passou pelas torres, chegou aos Portos Cinzentos e atravessou o mar, sendo o último dos portadores do Anel. Então, não se tem certeza se realmente Sam navegou para o oeste, mas se ele foi, então também foi posteriormente a Círdan, que tinha ido em 1421 da Terceira Era. Então é isso, pessoal! Hoje nós tentamos responder mais uma dúvida aí de muitos leitores e entender o que Círdan quis dizer com o último navio. Vocês viram que foram falados nomes de diversos personagens aqui e a maioria deles já tem seus vídeos próprios aqui no Tolkien Talk. Por isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para os TTs do Gandalf, da Galadriel, do Elrond, do Círdan, do Legolas e do Gimli. Não deixem de conferir lá! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT e não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, inscrevam-se no canal quem ainda não está inscrito, ativando as notificações aqui embaixo para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Não deixem de curtir também a fanpage que é nossa parceira, O Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês já sabem que comprando os livros pelos nossos links lá na Amazon.com.br estão ajudando a financiar o nosso canal. Então, se o livro que você quiser comprar ainda não estiver lá nos nossos links, peça para nós, preferencialmente lá no nosso inbox da fanpage do Facebook, que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!